Chernobyl, o silêncio que irradiou o mundo. Imagine acordar no meio da noite com o céu iluminado por uma estranha luz azul. O ar cheira a ferro queimado e flocos de pó radioativo caem sobre os telhados como neve. Nenhum alarme soa, nenhuma sirene avisa, mas o desastre já começou. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na então União Soviética, explodiu. O que se seguiu foi uma das maiores catástrofes tecnológicas do século XX. E talvez mais perturbador que a explosão foi o silêncio que a envolveu. Mas o que realmente aconteceu em Chernobyl? Quais segredos foram escondidos do mundo? E por quê? Seria apenas um acidente técnico? Ou um sintoma de algo muito mais profundo? Uma cultura de controle, medo e negação da verdade. Mais do que um desastre nuclear, Chernobyl foi um divisor de águas. Um momento em que a confiança na autoridade foi abalada e o mundo começou a enxergar os riscos invisíveis da energia e da política. Alguns estudiosos dizem que Chernobyl foi o início do fim da União Soviética. Outros veem ali o símbolo máximo da arrogância tecnológica e da falência moral de um sistema que preferiu proteger sua imagem do que salvar vidas. Mas como sabemos disso? Quais as evidências históricas? E o que a história de Chernobyl ainda tem a nos dizer, décadas depois? Se você já se perguntou o que foi escondido, quem tentou contar a verdade e o que essa tragédia revela sobre o poder, o silêncio e o medo, este vídeo é para você. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder os próximos mergulhos na história. Agora, vamos juntos desvendar os segredos de Chernobyl. O teste que nunca foi aprovado. O que causou o desastre de Chernobyl? Um teste de segurança, mas não qualquer teste. Um experimento improvisado, executado por operadores cansados no meio da madrugada. O objetivo era verificar se, em caso de queda de energia, as turbinas ainda poderiam manter o resfriamento do reator. Mas o problema? Esse teste já havia sido reprovado várias vezes e, mesmo assim, foi autorizado por pressão política para cumprir metas. Resultado: uma combinação explosiva de falhas humanas, arrogância técnica e decisões tomadas às cegas. O reator sem contenção. Você sabia que o reator RBMK, usado em Chernobyl, não tinha contenção de concreto? Diferente dos modelos ocidentais, que possuíam uma estrutura de segurança capaz de conter uma explosão nuclear, o RBMK era um segredo mal guardado da engenharia soviética. Por questões de economia e praticidade, optou-se por construí-lo sem essa proteção vital. Isso significava que qualquer falha grave explodiria diretamente para a atmosfera, e foi exatamente o que aconteceu. O projeto secreto de grafite. Outro detalhe pouco divulgado na época: o RBMK usava grafite como moderador de nêutrons, em vez de água, como nos reatores mais seguros. Esse grafite tornava o reator instável em baixas potências, o que o tornava perigoso, especialmente durante testes de segurança, como o que estava sendo feito naquela madrugada. O pior? Isso era conhecido por alguns engenheiros, mas críticas ao projeto eram abafadas, e o custo de mudar o sistema era considerado politicamente inaceitável. A ordem de silêncio. Depois da explosão, a cidade de Pripyat continuou funcionando normalmente. Crianças foram à escola. Casais passeavam, trabalhadores saíam para seus turnos. Nenhuma sirene, nenhum alerta, nenhum comunicado. A radiação já estava por toda parte, mas o governo soviético escolheu o silêncio. Admitir o desastre seria admitir uma falha sistêmica. Por isso, milhares de pessoas continuaram suas vidas, sem saber que estavam sendo envenenadas a cada respiração. O alerta que veio da Suécia. Foi a Suécia, e não a União Soviética, que primeiro revelou o desastre ao mundo. Técnicos da usina nuclear de Forsmark, a 1.100 km de Chernobyl, detectaram altos níveis de radiação nos sapatos de seus funcionários. Eles pensaram que havia um vazamento local, mas não. A nuvem radioativa havia viajado centenas de quilômetros.
Pressionada internacionalmente, a URSS finalmente reconheceu o acidente, 2 dias depois. O segredo já não podia mais ser escondido. Os biorobôs humanos. Quando os robôs enviados para remover os detritos radioativos falharam por causa da radiação intensa, o Estado soviético decidiu usar humanos. Soldados, operários e voluntários foram convocados. Subiam no telhado do reator destruído por turnos de apenas 10 a 15 segundos. Tempo suficiente para jogar um pedaço de grafite para fora e descer correndo. Eles eram chamados de biorobôs. Muitos morreram meses depois. Outros nunca foram registrados oficialmente. A Ponte da Morte. Naquela noite, moradores de Pripyat caminharam até uma ponte próxima da usina para observar o espetáculo do incêndio radioativo. Era uma cena quase poética, um brilho azul no céu, fumaça dançando sobre a estrutura destruída. Mas aquela ponte se tornaria conhecida como a Ponte da Morte. A maioria das pessoas que estavam ali morreria nos anos seguintes, vítimas de leucemia, câncer e falência múltipla dos órgãos. O legado genético silencioso. Décadas depois, os efeitos de Chernobyl ainda reverberam nos corpos de quem nasceu após o acidente. Crianças com deformações, aumento de câncer infantil, mutações genéticas em regiões contaminadas. Durante muito tempo, o governo soviético e até mesmo organismos internacionais minimizaram esses impactos. Mas estudos recentes continuam revelando que o desastre de 1986 não acabou. Ele vive nos genes, nas células e na memória dos sobreviventes. A pata de elefante. No núcleo do reator destruído, formou-se uma massa sólida de urânio derretido, grafite, areia e aço, conhecida como pata de elefante. Seu nome vem da aparência grotesca e pesada, como uma pata deformada. Tão radioativa que nos primeiros anos bastava ficar alguns minutos próximo a ela para morrer. Até hoje, essa massa permanece no subsolo de Chernobyl, uma relíquia tóxica, um lembrete silencioso do preço que se paga pela ignorância e pela mentira. O silêncio, a mentira e o preço da verdade. Chernobyl não foi apenas um acidente nuclear, foi um colapso moral. Um desastre fabricado pela soma de arrogância tecnológica, decisões políticas equivocadas e uma cultura de silêncio sistematizado. Mais do que a radiação, o que contaminou a vida das pessoas foi a mentira. Hoje a zona de exclusão virou quase um cenário de ficção científica. Prédios abandonados, florestas tomando conta das ruas, brinquedos infantis ainda espalhados nos parques de Pripyat. Um retrato congelado do que acontece quando a verdade é considerada perigosa demais para ser dita. Mas será que aprendemos com Chernobyl? Enquanto o mundo investe novamente em energia nuclear, enquanto governos escondem dados por conveniência política e enquanto o debate entre segurança e segredo continua, a pata de elefante ainda está lá, dormindo sob os escombros, esperando para lembrar, a quem quiser ouvir, o que acontece quando a ciência é silenciada e a verdade enterrada. E talvez essa seja a pergunta que devemos levar conosco. Quantos desastres futuros ainda estão sendo construídos no silêncio de hoje? Se esse vídeo despertou algo em você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se quiser se aprofundar, recomendo o livro Chernobyl, História de uma Catástrofe Nuclear, de Serhii Plokhy, uma das análises mais detalhadas e humanas já escritas sobre o tema. Até o próximo mergulho na história, onde o passado insiste em nos ensinar, mesmo quando tentamos esquecer.